Oi, meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra aqui na cidade de Campinas e ontem na nossa cidade aconteceu um evento muito trágico. Um homem armado entrou na catedral aqui da cidade e atirou em 4 pessoas, as matando, e depois tirou a própria vida, né, com uma arma de fogo. E algumas pessoas me perguntaram depois disso o que passava na cabeça desse sujeito, se ele era louco, se ele era esquizofrênico, se era um psicopata. E como psiquiatra, assim, é muito difícil, na verdade, falar exatamente o que estava acontecendo na cabeça desse sujeito. Se no consultório, frente a frente com o paciente, é comum a gente precisar de mais de uma avaliação, de conversar muito a fundo, de falar com o familiar para entender o que está acontecendo, se torna praticamente impossível saber exatamente o que passava pela cabeça dele, se existia um transtorno mental ou não, só de orelhada, assim, com as informações que a mídia passa. Mas, de fato, num evento como esse, é possível sim que a pessoa que cometeu um crime desse possa padecer, possa sofrer com algum transtorno psiquiátrico. E, na verdade, para falar que sim ou que não, para poder afirmar isso, é preciso que a pessoa passe por uma perícia psiquiátrica, né? Uma avaliação específica por um médico psiquiatra nomeado pelo juiz, para tentar entender direito o que aconteceu, né? E é uma avaliação retrospectiva, né? Quer dizer, se o sujeito, no momento que cometeu o crime, ele estava alterado nas suas funções psíquicas. E uma pergunta que fica, na verdade, é se uma pessoa que cometeu um crime desses pode ser considerada inimputável, quer dizer, não responder pelo crime, não ir presa, por conta de algum transtorno mental, se isso for evidenciado. Quem não lembra daquele filme Estranho no Ninho, onde o Jack Nicholson se faz passar por louco, entre aspas, para não ir preso e acaba indo para um hospital psiquiátrico, né? Aí tem todas as questões éticas envolvidas em relação ao filme, mas ele não tinha um transtorno mental, propriamente. Então é preciso avaliar se existe, de fato, uma esquizofrenia, um quadro demencial, um quadro de um delírio. Então, se tem doença ou não. Se a resposta for não, as demais perguntas nem precisam ser feitas, porque esse sujeito ele não vai ser inimputável, ele vai ter que responder legalmente. A segunda pergunta é se existe um nexo causal entre a patologia, entre a doença dessa pessoa e o ato que ele cometeu. Por exemplo, um sujeito que sofre de esquizofrenia e tem muitas alucinações audioverbais, escuta vozes de comando, que fala inclusive para ele agredir as pessoas, para ele matar alguém que está querendo fazer mal para ele, e o sujeito vai lá e agride a pessoa e mata a pessoa. Então tem uma relação muito clara entre os sintomas que ele estava sentindo e o ato que ele fez. Já, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de depressão, tem um diagnóstico psiquiátrico, e ela vai lá e rouba alguma coisa, vai numa loja e rouba um produto. O ato que ela cometeu não tem relação com a psicopatologia, com a doença dela. Então, dessa forma, a resposta seria não, que não tem um nexo causal, não tem uma relação entre a doença dela e o ato que ela cometeu. A terceira pergunta é se existe um entendimento do que está acontecendo. Se o que a pessoa está fazendo é uma coisa errada, é uma coisa ilegal. Por exemplo, uma pessoa que tenha um déficit intelectual, um paciente com síndrome de Down, por exemplo, um pouco mais grave, que entra numa loja e rouba alguma coisa. É possível, é bem verossímil, que ele não entenda muito certo e errado o que está acontecendo se ele pegar uma coisa que não é dele. Nesse exemplo é possível se entender que ele não tinha o entendimento que o que ele estava fazendo é errado e por isso ele não vai sofrer as consequências legais desse ato dele. E a última pergunta diz respeito à capacidade de determinação desse sujeito. O que é isso? É a capacidade que ele tem de resistir ao impulso de fazer determinado ato. E, na verdade, essas 4 perguntas, esse é o item mais subjetivo e mais difícil de falar que sim ou que não, porque é uma coisa que não dá para quantificar, para mensurar, e é muito subjetivo. Os ingleses até inventaram um teste que se chama Policeman at Elbow Test, quer dizer, o teste do policial ao cotovelo. E a pergunta, o exercício mental que se faz é o seguinte: a pessoa cometeria esse ato se tivesse, na hora do crime, um policial ao lado dela, colado assim no cotovelo? Ou se existissem pessoas no entorno dela que poderiam identificá-la depois? Mesmo assim, nessas condições, ela faria o crime? Ela cometeria o crime? Se a resposta for sim, que na verdade ela não tem essa capacidade de determinação, de controlar o próprio impulso.
E se essas 4 perguntas forem respondidas de maneira positiva, com sim, esse sujeito ele é considerado inimputável, quer dizer, ele não vai responder preso, não vai responder legalmente pelos atos que ele cometeu, porque é entendido que ele não tem responsabilidade pelos atos dele. Quando isso ocorre, esse sujeito acaba sofrendo uma medida de segurança, que é sancionada pelo juiz. E essa medida de segurança pode ser aplicada de 2 formas. A primeira delas é uma medida detentiva, quer dizer, o sujeito ele é retirado da sociedade e acaba indo para um hospital de custódia, um hospital psiquiátrico, e permanece em ambiente de internação. A outra possibilidade é uma restrição de direitos, onde o sujeito permanece na sociedade, ele é submetido obrigatoriamente, compulsoriamente a um tratamento ambulatorial. Então, respondendo à pergunta inicial, se uma pessoa com algum transtorno psiquiátrico não pode ser presa de jeito nenhum por conta de algum crime que cometeu, depende da resposta a essas 4 perguntas. 1. Se existe uma doença, um transtorno psiquiátrico. 2. Se existe um nexo causal com a doença e os sintomas dessa doença em relação ao crime que ele cometeu. 3. Se existe um entendimento, uma compreensão de que esse ato que ele está cometendo é um ato ilegal. E 4. Se existe a capacidade de determinação, se o sujeito consegue controlar os próprios impulsos e não cometer o ato. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, pode me escrever aqui abaixo que eu vou responder. Um abraço.